Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Mineuros, o nosso podcast feito por neurologistas que não tem medo de falar com simplicidade, um bom cafezinho, um jeitinho mineiro. E eu sou o Igor, médico formado pelo FJF, neurologista pela Santa Casa. Eu sou a Luísa, médica formada pela UFOP, neurologista pelo UFTM e também fiz meu fellow de epilepsia na Santa Casa de BH. Eu sou o Caio, sou médico pela UFMG, formado em neurologia pela Santa Casa, com fellow em neuroimunologia também por lá. E nós estamos aqui com a doutora Cíntia, inclusive, com a qual eu faço meu fellow de cognição. A doutora Cíntia fez neurologia na Santa Casa, cognição na Unifesp, e hoje é chefe de 2 ambulatórios grandes aqui na cidade de Belo Horizonte. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Obrigada, eu fiquei muito feliz pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E hoje nós vamos falar de um tema muito quente, que na verdade começou a esquentar lá em mais ou menos 1984, quando a gente teve a teoria da cascata beta-amiloide. E você que está chegando agora vai se perguntar sobre o que nós vamos falar. Sobre o donanemab, que é uma medicação nova para o tratamento da doença de Alzheimer, que foi recentemente aprovada na Anvisa, que já estava aprovada em outros países. E para isso a gente precisa só entender que lá em 1984 perceberam que a clivagem de proteínas precursoras da beta-amiloide, esse acúmulo todo, e logo depois também da tau, isso gerava alguns sintomas da doença de Alzheimer. E hoje isso virou alvo na terapia do tratamento da doença de Alzheimer. E aí, Cíntia, como é que você recebeu essa notícia dessa medicação? Bom, isso aí tem sido motivo de várias discussões, né, dentro do meio científico, dentro da neurologia, porque a gente precisa elucidar alguns mitos em torno dessa medicação. É uma medicação que está chegando aí, é revolucionário em algum ponto por causa do mecanismo de ação dessa medicação. Então, realmente, é a primeira medicação que nós temos que vai agir no que a gente acha nesse momento que seja a causa do Alzheimer, né? Talvez a gente esteja ainda, né, começando, mas a gente tem que ter em mente que não é uma medicação que vai curar a doença, não vai curar o Alzheimer, e não é uma medicação que deve ser vendida como um milagre farmacêutico, como tem sido feito. Tá? Tava até comentando com o Caio hoje, falando assim, se tivesse uma trilha sonora nesse podcast, ia ser aquele assim, o futuro já começou, porque acho que é mais ou menos isso, né? Pra quem tem um paciente com Alzheimer em casa, achar que você, tudo bem que não vai curar, mas que você vai ter mais dias com esse paciente, que talvez haja ali uma possibilidade de frear a doença, ter mais alguns dias de vida com essa pessoa amada, isso faz toda a diferença, né? Sim, assim, traduzindo, né, de uma forma mais leiga, né, que é a doença de Alzheimer? É o acúmulo de uma proteína beta-amiloide, que pode, esse acúmulo, na verdade, acontece anos antes dos sintomas clínicos, né, podendo ser até 15 anos antes. E a sintomatologia é o acúmulo de outra proteína, que é a tau fosforilada. E como é que age essa medicação, então, Cíntia? Bom, o que essa medicação faz? Ela é uma medicação contra essa proteína beta-amiloide. Ela tem a capacidade de ir até ali o cérebro e fazer a limpeza dessa proteína que está em excesso ali dentro do cérebro, tá? A gente não sabe muito bem sobre a fisiopatologia da doença, a gente sabe que passa por essas proteínas que você falou, então é a primeira medicação que nós temos direcionada especificamente para o agente, né, que está relacionado à causa da doença. Né? A promessa é essa, é de que vai fazer a limpeza dessa proteína. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é que os estudos mostram que realmente essa proteína reduz, mas nós não temos reversão de sintomas. Tá? Então isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. O Alzheimer não vai ser curado. O que nós temos é uma velocidade de progressão da doença reduzida em comparação a quem não está usando o remédio. E para quais pacientes que estaria indicado essa terapia? Bom, essa terapia ela é indicada para pacientes que têm um diagnóstico fechado de Alzheimer e aí com exames complementares. A gente precisa de um marcador ou no líquor ou um exame de imagem específico que é o PET amiloide, e esses exames precisam confirmar que o paciente tem a doença de Alzheimer. Além disso, esse paciente ele já tem que ter sintomas, mas ou ele tem que estar numa fase pré-demencial,
ou numa fase demencial muito leve. Tem que estar no estágio mais inicial da doença. E isso tudo reflete o estudo, né? Que a gente não tem como fugir de falar do Trailblazer, que foi exatamente o que foi aprovado. Fala um pouco pra gente, que você lembra aí. Bom, o que esse estudo fez, né? Ele pegou, então, essa população, né, esses voluntários que tinham a fase pré-demencial, mas já com sintomas de esquecimento, pacientes demenciados na fase inicial, e essa medicação foi feita mensalmente. Tá? E o que se observou? O estudo é muito curtinho, o estudo tem 18 meses, então é um estudo muito curtinho. E o que mostrou foi que quando você aplicava as escalas de funcionalidade nesses pacientes, a queda dessa funcionalidade era menor do que naqueles pacientes que não estavam usando a medicação. Mas não se enganem, ainda assim havia uma certa queda em comparação à população saudável. Tá? Então, foi isso que o estudo mostrou. Reduzindo essa proteína, beta-amiloide, o paciente decai mais lentamente. Tá? Será que isso daí, esse estudo, ele demonstrou algo na prática? A pessoa em casa, será que ela notaria que o paciente teve essa melhora? Ou isso aí ficou lá nos scores mesmo, algo nesse sentido? Foi a nível de score mesmo, foi o acompanhamento do paciente. Então, os sintomas que o paciente já apresentava, eles não regrediram, eles não melhoraram, mas ele diminuiu essa velocidade de progressão mesmo, o paciente que piorou de uma forma mais lenta. Certo. Cíntia, e assim, essa medicação, a gente sabe que está prometendo bastante, né, essa linha de medicações tentando interferir, né, na fisiopatologia da doença, que a gente acredita que seja relacionada ao depósito de beta-amiloide. Mas todos nós temos beta-amiloide sendo depositada o tempo todo, né? Sim. Mas nem todos nós teremos doença de Alzheimer, certo? O que você poderia falar assim, em relação aos exames diagnósticos, aquela preocupação que muitos pacientes trazem a respeito de eu tenho um familiar que tem um diagnóstico de doença de Alzheimer, será que eu preciso testar? Será que é uma forma genética? Como é que você poderia dizer sobre isso? A primeira coisa para a gente ter uma ideia se o Alzheimer do seu familiar tem uma causa genética familiar é a gente saber quando que os sintomas dele surgiram. Então, se foi um Alzheimer muito precoce, abaixo dos 60 anos, um paciente muito jovem, aí existe uma possibilidade maior disso ser familiar. Essa é uma questão realmente. Pacientes que desenvolvem o Alzheimer acima dos 65 anos, a maior possibilidade é que isso seja esporádico, quer dizer, não tem uma relação genética familiar, não tem uma herança familiar. Agora, existem testes hoje que nos levam ao diagnóstico, né, objetivos, biomarcadores, um exame no líquor ou no sangue e um exame de imagem, que é o PET amiloide. Só que assim, ainda é uma controvérsia muito grande a gente fazer esse tipo de exame num paciente assintomático. Né? Um paciente que não tem qualquer sintoma, só por ter um familiar com essa doença, isso não é uma justificativa para que a gente pesquise, por 2 motivos. Primeiro, porque o Alzheimer é uma doença altamente prevalente na população, né? Ou seja, existem muitos casos na população, então a chance do seu familiar ter tido um Alzheimer esporádico é muito maior do que de ser um caso familiar. E o outro motivo nós estaríamos fazendo um diagnóstico em uma pessoa saudável, como você mesmo disse, todos nós produzimos beta-amiloide em algum grau. A diferença é que quem tem Alzheimer não consegue eliminar essa proteína e acaba tendo lesão cerebral por isso. Então, fazer o diagnóstico da presença de beta-amiloide numa pessoa saudável não quer dizer que ela vá desenvolver Alzheimer. Mas saber disso precocemente possivelmente vai estar associado a maiores transtornos emocionais, né? Então, você vai estar ali a vida inteira com uma faca no pescoço, sabendo que isso pode nunca evoluir. Então, realmente, esses exames não estão indicados para paciente que não tem sintomas. E assim, como você falou, né, cerca de 1-2% das formas de Alzheimer são genéticas monogênicas, né, aquelas que realmente têm uma hereditariedade forte, né? Mas a gente sabe que existe um número bem prevalente de mutações novas, né, da apolipoproteína E.
né? E isso está diretamente relacionado a algumas limitações do tratamento anti-amiloide, Sim. né? Então, partindo agora um pouquinho para esse lado, sobre as limitações agora desse tratamento relacionado com essa proteína e outras que você... Quem não deveria usar, né? Os efeitos adversos também da medicação. É uma medicação, por que a gente tem que tomar muito cuidado? É uma medicação que está relacionada a um grande índice de efeito adverso, de efeito colateral. Então, hoje o que os estudos mostram é que de cada 10 pacientes tratados, 3 vão ter efeito colateral e 2 vão ter efeito colateral grave, inclusive com necessidade de internação em CTI. Tá? O estudo da aprovação da medicação, inclusive, teve óbito relatado associado ao efeito adverso da medicação. Então, a gente tem que ser muito rígido com os critérios de exclusão desses pacientes. São os pacientes que não podem usar essa medicação. Um desses critérios é justamente o que você falou, que é a mutação desse gene da apolipoproteína, o ApoE4. Quando ele está presente em homozigose, quer dizer, a pessoa tem os 2 genes Y4, isso está associado a um risco muito maior de hemorragia, de sangramento cerebral pela medicação. Então, nesses casos, a orientação é que a gente evite a medicação para os pacientes. Outros critérios que nós temos de exclusão vão incluir pacientes com fases muito avançadas da Alzheimer, ou pacientes totalmente assintomáticos, esses também não teriam indicação. Pacientes que nas escalas que a gente usa, né, principalmente o Mini-Mental é utilizado, né, a escala cognitiva tem um Mini-Mental abaixo de 20, também é um critério de exclusão. Tá? Pacientes que já tiveram ataque isquêmico transitório, crise convulsiva ou AVC no último ano, não podem utilizar a medicação. Câncer nos últimos 3 anos. Qualquer doença grave, né, em atividade, cânceres assim, também é critério de exclusão. Pacientes que usam anticoagulante pelo risco de sangramento, tá? Pacientes que têm doenças autoimunes ou usam imunossupressor, porque é uma medicação, é um imunobiológico, né? Então, pode descompensar esse tipo de doença. E pacientes que têm doenças crônicas descompensadas. Hipertensão, diabetes, doença renal crônica, né? Esses também não são candidatos. Sim, te explicando grosseiramente, é como se a medicação tentasse ir lá fazer uma limpeza forçada, né? Só que a proteína, às vezes, está acumulada em múltiplas regiões, no vaso sanguíneo também, por isso que tem essa complicação hemorrágica frequente, né? As 2 complicações mais graves que nós temos, né, que são a nossa grande preocupação, é a hemorragia e o edema, o inchaço cerebral, né? Então, esses pacientes, eles podem cursar com essas complicações em graus variados. Vão ter aqueles que vão só fazer o acompanhamento clínico, suspender temporariamente a medicação, e vão ter aqueles que, infelizmente, vão parar em CTI, vão ficar muito graves, né? Então você precisa ter um segmento, né, com exame de imagem, com centro de referência, e tem que lembrar também que tem um alto custo, né? A população tem que saber isso também. Esses sintomas que a gente fala, neurológicos aí, que a pessoa pode apresentar, né? Confusão mental, um déficit mais focal, perda de força, tudo mais, né? Tem as 2 complicações, tanto por edema, né? Que a gente chama aí de área E, tanto por hemorragias mesmo, área H, né? E tem que tomar muito cuidado. Nós tivemos outras medicações também lá atrás, né? Desde 2010 essas terapias foram sendo feitas, lecanemab, aducanumab, e algumas foram até suspensas. Sim, né? O aducanumab já foi retirado do mercado, né? Então, nós temos que tomar uma série de cuidados. O que você falou, Luiz, é muito sério. Esse paciente que vai usar essa medicação, ele tem que ter um grau de compreensão muito grande, assim como a família, de que é uma medicação que tem altos riscos. Então, ele vai precisar fazer ressonâncias seriadas, ele vai precisar estar vinculado a um centro de referência, a gente vai precisar de um centro de referência, um pronto atendimento de referência na cidade que tenha prática com esse tipo de complicação, com esse tipo de paciente, né? Então, não é tão simples assim. E até de um centro de infusão também, né? Assim, que a medicação, né? A medicação é venosa. Posologia é venosa, né? Isso. E tem que ser feita supervisionada, né? Exatamente. E a Luísa falou uma outra coisa ali muito importante também, que acho que vai dar muito pano pra manga. O valor. Nós estamos falando de cerca de 300 mil reais por ano, mais ou menos. Nossa, isso aí é uma outra questão muito complexa, né? Nós estamos falando de uma medicação
ela já foi aprovada no Brasil, ela ainda não está sendo comercializada. Então, a gente não sabe exatamente o valor que vai chegar aqui pra gente. Nós temos a experiência lá de fora. Nos Estados Unidos, nós estamos falando de $80 mil ao ano. Então, é uma medicação extremamente cara para uma doença muito comum. Né? Então, assim, isso é uma outra questão também, né? A família vai conseguir arcar com isso, e não só a medicação, o acompanhamento, ressonâncias de 3 em 3 meses, né? Exames clínicos. O próprio diagnóstico, hoje, esse exame de líquor e o PET amiloide são exames caros, né? Então, o custo envolvido nesse tratamento é muito alto. E isso as pessoas perguntam muito também, né? Lembro de uma palestra do professor Nitrini, fantástico, que ele falava assim, olha, que chega uma charge mais ou menos, né? Do paciente que chegava e falava assim, doutor, eu quero fazer esse exame para poder ver se eu tenho Alzheimer. O paciente Enzo, né? Enzo, 22 anos, quer fazer o exame. E ele falava assim, tá, beleza, deu positivo. Mas e aí? Eu vou tratar? Não, beleza, você tem. Você vai ter, né, alguma predisposição e tudo. Então, o que a gente faz com isso? Por isso que tem a questão da indicação desses exames, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado pro paciente, para qual paciente nós vamos solicitar, né? De que adianta você saber aos 20 anos que você tem uma predisposição a uma doença que você não sabe nem se você vai desenvolver. Mas o que isso vai trazer de consequência para sua vida emocional, de trabalho, de relacionamento, né? Então, às vezes, esse teste vai trazer mais um malefício, uma preocupação, e às vezes a gente tem que saber para quem pedir, realmente. Para quem pedir, assim? Então, para quem pedir? Para os pacientes que já estão sintomáticos, para aqueles que desejam usar a medicação e que se encaixam nos critérios, né, de indicação. E na prática clínica, eu reservo muito esses exames também para os pacientes em que você tem dúvida do diagnóstico, casos difíceis. Tá? Com certeza. E Cíntia, a respeito do restante do tratamento, né, tanto farmacológico quanto não farmacológico, ele continua a mesma coisa, independente do do donanemab, do aducanumab, do lecanemab, de todos eles, independentemente do donanemab, que é o que vai chegar aqui pra gente, o restante do tratamento medicamentoso continua igual. Tanto que, se o paciente já tem um diagnóstico de Alzheimer, já faz uso de algum medicamento oral para Alzheimer, ele não precisa ser suspenso para o uso da medicação nova, tá? Pode ser usado, as duas medicações podem ser usadas em associação. E o mais importante, né, que são os cuidados não medicamentosos desse paciente, né? Educação do paciente, principalmente da própria família, né? Saber lidar com essa situação. E isso continua do mesmo jeito. Alimentação, atividade física, controle de outros problemas de saúde, sem nenhuma mudança. Que fantástico, né? Que fantástico. É sempre um prazer ter a doutora Cíntia aqui agora. Eu acho que fica a playlist, o fundo mesmo, que o futuro já começou.